Seja bem-vindo ao último vídeo da série A Batalha dos Nunchakus, que é uma cena do filme Game of Death, O Jogo da Morte, último filme do legendário Bruce Lee. E aqui eu quero fazer uma recapitulação de todas as etapas que eu já discuti, e se você quiser ver, é só ver aqui nos links, onde nós fizemos já 5 vídeos a respeito dessa cena antológica, uma cena que foi considerada a maior cena já filmada de Nunchaku do cinema. E eu vou dizer porque, tenho mostrado isso porque, e se você tem qualquer comentário a fazer, não se esqueça de colocar nos comentários a sua opinião, que ela é muito importante sempre. Vamos aqui então a essa cena desde o começo, que é onde eu vou recapitular com você etapa por etapa. Vamos lá. Aqui começamos então a cena com o Inosanto apresentando o Nunchaku como uma arma mais flexível do que a vara de bambu de Lee. Aliás, lembrando que Inosanto aqui interpreta Pascoal em homenagem ao grande escrimador Pascoal Obales. Lee então tem uma surpresa. E a primeira surpresa é que também ele tem condições de fazer uso do mesmo instrumento, da mesma arma, ou seja, um Nunchaku. E aqui então ele faz a sua exibição. E o que é interessante que lhe apresenta aqui o movimento circular interno, o que surpreende profundamente a Inosanto. Mas ele não para por aí e ele diz: surprise! Por quê? Porque ele agora começa a fazer um outro remanejamento do Nunchaku. Observe aqui algo interessante. Entramos já na segunda cena. E nessa segunda cena, o que nós temos que vale a pena nós discutirmos? Que Lee e Inosanto estão na mesma guarda e eles então começam a fazer a medição de distância. Uma medição de distância onde Inosanto faz a troca de ombro com movimento circular e Lee faz a troca no mesmo bastão, identificando aqui algo bem interessante para que seja comentado, ou seja, ele descobre como cobrir a distância. Veja que seus companheiros também percebem isso. E aqui então temos um momento cabal onde isso acontece. Veja que também aqui eu comentei sobre como que ele valoriza o bastão que está sendo segurado pela mão esquerda, pois é ele que vai justamente fazer a diferença, embora ele golpeie com o bastão que vai da mão direita. Então, observe que o movimento pendular faz toda a diferença, mas aí Inosanto então percebe que há uma falha na movimentação de Lee. E essa falha, então, ela é explicitada nesse momento. E aqui, então, Inosanto, com a troca de guarda de ombro, observe, ele vai agora, sem os movimentos pendulares, explorar, a partir daí, o golpe que golpeia ali. E Lee, então, tem uma atitude muito diferente de Inosanto. Ele se recolhe e se prepara então para, aí sim, manifestar o seu Jikendo, manifestar o seu Kung Fu no seu sentido mais amplo. E aqui então ele começa a interceptar todos os movimentos de Inosanto. Veja lá. Esse foi o primeiro. E eu comentei muito sobre a questão da guarda, tá? Aqui ele faz um inventário de possibilidades muito rico, que comentei isso já nos vídeos anteriores. Percebe aqui que Inosanto ainda está no seu movimento padrão e Lee, nesse momento, consegue interceptar inclusive a intenção do seu adversário. Veja aqui o contraste entre um e outro. Observe como que Lee está solto e Inosanto está tenso. E Lee controlando e consolidando toda a sua vantagem nesse momento.
E aqui então ele faz algo interessante. Ele segura os dois bastões na mesma mão e faz uso da perna. E Inosanto então, no movimento extremo, ele começa a golpear no chão. Mas Lee aqui, ele não quer golpear seu adversário, observe. E pede então para que ele se levante. Porque para Lee é uma questão de vencer sem que Inosanto possa atacá-lo. E isso que ele faz agora. Quando aqui nós chegamos no momento mais amplo e no ápice do combate, onde os bastões se encontram. Olha só a velocidade de ambos os contendores. Mas ele aqui, mais uma vez, surpreende a Inosanto fazendo uso das pernas e não do próprio nunchaku. E aqui nós temos uma situação que começará com o movimento final da Batalha dos Nunchakus. E nesse sentido, observe o que acontece. Inosanto se levanta com as mãos livres. E aqui então, Lee faz um movimento simples para que possa finalizar. É isso que eu irei comentar no vídeo de hoje. Esse momento final entre Inosanto e Lee. E antes de nós analisarmos tecnicamente, eu quero aqui fazer uma análise do que é a postura de um artista marcial. Porque você pode me perguntar, quando Lee fez aquela sequência de chutes e o Inosanto não só perdeu a guarda, mas perdeu o próprio nunchaku, por que Inosanto não desiste? Está na cara que ele perdeu. Mas Inosanto, que aqui interpreta Pascal, em homenagem a um grande artista marcial, ele quer mostrar sua qualidade. E ele sabe muito bem que um combate não tem apenas o seu crescendo, ele pode ter as suas surpresas. Então, mesmo com as mãos livres, enfrentando alguém com uma arma tão letal como o nunchaku, ele pode ter as suas oportunidades. E outro detalhe que eu gostaria de ressaltar, ele não tem medo da morte. Então, ele vai investir até o último momento a despeito da aparência da situação. E é isso que nós veremos nos próximos momentos. Veja aqui uma coisa interessante. Veja então que Lee, para que tenha uma situação de equilíbrio com o seu adversário, ele segura os dois nunchakus na mesma mão. Ele não faz uso do movimento pendular para que possa ter um equilíbrio entre o seu adversário e ele mesmo, nas suas condições. E o que ele faz? Ele usa uma finta nesse momento. Olha só que interessante. Ele faz uma finta, Inosanto está com a sua guarda padrão e Lee, deu para perceber ou não? Vou voltar de novo porque foi muito rápido. Observe aqui. Lee fez o gestual para baixo, simulando que iria golpear o flanco de Inosanto. Inosanto, então, o que faz? Ele vai inutilmente tentar defender essa região, observe. Só que nesse momento Lee já está golpeando com o bastão na região da nuca de Inosanto, que com isso perde o controle do movimento. Olha lá, nesse momento. É nesse momento também que Lee faz um golpeamento lateral, olha lá, com sua perna, na região da origem da coxa. E aqui nesse momento, então, Inosanto ele está totalmente vendido para a situação. Eu quero aqui só fazer uma observação. Primeiro que Lee não se iludiu com a aparente vantagem de estar com o nunchaku na mão. Ele quis, ao mesmo tempo que equilibrar, ele quis também mostrar que ele está levando seu adversário a sério. Então o que ele faz? Ele faz a simulação que vai golpear embaixo, tá? Ele vai golpear na região de baixo do adversário, mas ele golpeia em cima. E ele golpeia corretamente. Veja que quando... Eu tenho duas situações aqui muito importantes quando eu estou segurando os dois bastões na mesma mão. Primeiro, que
é mais interessante sempre que a corda esteja estendida. Mas nesse caso, como ele queria golpear com o próprio bastão, é muito importante que ele não golpeie com os dois bastões em paralelo. Ele golpeie só com um aqui, ó. E o outro bastão dá o suporte, porque numa área menor a pressão é maior. Então aqui, quando ele golpeia nesse sentido. E aqui então você vê como que Inosanto fica totalmente à mercê do seu adversário. Observe. E é nesse momento então que ele separa os bastões. Quero aqui fazer uma grande observação, porque lembra que eu estava falando sobre a questão de ele, depois de golpear, veja essa transição, ele estava segurando com as duas mãos e golpeou em cima. Aí você vai perguntar, qual é a vantagem dele chutar logo a seguir? Porque quando ele chuta, ele desestabiliza plenamente o seu adversário para que ele possa fazer essa transição de segurar o bastão, um em cada mão. E aqui agora ele faz o gestual do enforcamento que vai finalizar o combate. Veja, um artista marcial no quilate de Inosanto só irá se entregar diante da morte, mesmo porque ele não teme a morte. Um artista marcial, ele se prepara o tempo todo para esse momento, o momento da morte, para que ele não tenha medo de enfrentá-la. Ambos os contendores aqui, tanto Lee como Inosanto, sabem disso. E aí veja o que acontece. Acontece aqui o momento onde você tem o gestual final. E aqui é onde o combate finaliza. Uma coisa importante que vale a pena nós ressaltarmos é o rigor técnico que Lee apresenta ao fazer esse movimento. Normalmente, quando nós fazemos esse movimento, a tendência é as pessoas fazerem os dois movimentos simultaneamente. E não é assim. Eu seguro com uma mão, e normalmente a mão forte, a mão dominante de Lee é a direita. Ele põe e fixa uma delas para depois forçar com a outra. Como eu disse, a mão dominante de Lee é a direita, então ele fixou com a esquerda para que ele pudesse fazer o movimento de força com a direita e não fazer os dois ao mesmo tempo. Eu quero recapitular isso para que você possa enxergar isso com detalhes. Veja lá, vamos ver aqui com detalhes mais uma vez. Aqui nós temos um movimento, eu vou voltar, tá bom? Para que você possa ver como que isso foi feito. Olha. Aqui, ó. Tá? Então você vê que aqui já existe o posicionamento adequado do nunchaku, né? Olha lá, ó, tô voltando um pouquinho mais só para que você veja o que acontece, ó. Essa é a mão esquerda. A mão esquerda é a que vai se fixar. A mão direita é a que vai fazer o movimento, olha lá. Percebe? A força é feita com a mão direita, mas quem fixa é a mão esquerda. Então, com isso, nós temos a finalização daquela que foi a maior batalha de nunchaku de todos os tempos. Aquela batalha que foi rigorosamente filmada para mostrar para o público o que é um combate de arte marcial, que vai muito além de quem bate mais e quem bate menos, quem golpeia mais ou quem golpeia menos, e sim todas as nuances que podem ocorrer dentro de uma experiência marcial para que nós possamos, assim, trazer essa experiência para o nosso dia a dia e, com isso, vivenciar o sentido amplo de Kung Fu. Agradeço a sua presença nos nossos vídeos todos e quero te convidar para as séries futuras que nós faremos para que cada vez mais o sentido amplo de Kung Fu fique claro
para todos aqueles que estão nos assistindo. Um forte abraço.